A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo. O tema de hoje é liberdade versus libertinagem. Abre aí sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes vos adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então o tema de hoje é liberdade versus libertinagem. O apóstolo Paulo dá uma ordem: devemos viver no Espírito. Por quê? Porque fomos chamados à liberdade, sem dar ocasião à carne, mas sendo servos uns dos outros. Este é um conceito que vai de encontro ao conceito tradicional de liberdade. O secularismo prega ser livre de algo, enquanto que o cristianismo prega ser livre para algo. Mas como viver no Espírito? Gálatas 3,5 diz: aquele que lhes concede o Espírito que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Viver no Espírito é viver com fé na palavra, crendo e confiando nas deliciosas promessas do Evangelho. A liberdade que o Evangelho nos garante é caracterizada por conflito, não por conforto. Somos livres pelo Evangelho, mas a nossa vida agora é uma guerra contra as vontades da carne. Segundo a liberdade do Evangelho, nos garante vitória contra os desejos da carne. Somos livres não para o que queremos, mas para vencer os desejos da carne. Precisamos aprender como o Espírito vence a guerra, lembrando-nos de que não somos reis, mas que Cristo é o Rei dos Reis. O desejo da carne faz falsas promessas. O desejo do Espírito promete satisfação eterna em Cristo. Uma vez que há uma guerra entre eles, Paulo descreve como cada um opera. As obras da carne são os vícios, o fruto do Espírito, virtudes. Diferente da ética grega vigente na época, que dizia: torna-te o que és. O Evangelho diz: torna-te semelhante a Cristo pelo poder do Espírito que vem dele. Perceba também que temos a diferença entre obra e fruto. Obras são algo que podemos fazer. O fruto nasce de uma semente sobrenatural plantada e feita crescer pelo próprio Deus. Paulo começa pelas obras da carne. Ele começa pela imoralidade sexual, um termo amplo para todo tipo de interação sexual fora ou dentro do casamento, mas que quebre a aliança dele. Ele cita a impureza e a libertinagem, a devassidão, isto é, a falta de limites e de respeito próprio. O segundo grupo de obras da carne descreve a idolatria, o ato de tornar algo bom em algo supremo. Ele dá exemplos: feitiçaria, a tentação de querer ter superpoderes. Por fim, ele termina com as obras da carne em excesso: bebedeiras e orgias e coisas semelhantes. Os que praticam tal prática não herdarão o reino de Deus. A partir do versículo 22, começando com um mais, que denota o máximo contraste, ele passa a denotar as virtudes, o fruto do Espírito. Ele começa pela máxima, o amor. Não o amor necessitado, mas sim o amor doador. O amor sacrificial que se entrega por alguém. É o amor de Deus, que não precisava de nós, mas transborda e chega a nós. A segunda virtude é a alegria. O deleite em Deus por seu valor e beleza. A satisfação em Deus.
Em seguida, a paz. O descanso na soberania divina confere suficiente para dormir à noite, sabendo que Deus trabalha. Segue-se a longanimidade, a capacidade de suportar pessoas difíceis, das quais somos as principais. Benignidade, gentileza no proceder e no falar. Fidelidade, ser íntegro e fiel à sua palavra. Mansidão, aplicar a força para servir, não para machucar ou ferir. Por fim, domínio próprio. Você não é o seu desejo. Os últimos versículos trazem que os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. É crucificar os desejos da carne em um nível motivacional, não apenas no nível físico. Lembre-se de que você está em Cristo Jesus, de que você não precisa de outro Salvador. Sua nova identidade está em Cristo. Logo, sua carne não mais o controla. Não sejamos orgulhosos, quer por vanglória, de supostamente cumprir toda a lei, quer pela libertinagem de achar que não precisa da lei. Vivamos a liberdade que vem do Evangelho, evidenciando o fruto do Espírito a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Então eu deixo essa reflexão para as nossas vidas no dia de hoje. Curte, compartilha, comenta. Queria Papai do Céu nos abençoasse, nos guardasse neste dia com todas as bênçãos dele, pois em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.